na área. Cara que assusta as casas das pessoas. Boa tarde, cara, beleza? Fala, Tranquilo? Zeca. Beleza, irmão? E você, tudo bem? Tô bem, meu irmão. Tô bem, Então tá graças bom. a Deus. Gostou Isso da que convocação ontem? Cara, Ancelotti. tem algumas coisas que eu não esperava não, né? Sei lá. Meio... A gente tá falando do Richarlison, né, cara? A gente não esperava, não. tava conversando Mas, com assim, o Gabriel eu ali. confesso que eu não tenho acompanhado ele, mas assim, os comentários é que o Richarlison não tá bem. Cara, assim, ele foi bem na final da Euro. O pouco que eu vi, ele foi bem. Ele participou do gol, inclusive, né? Ele se doa bastante, né, cara? Mas eu acho que não é... verdade. Eu acho que, assim, Isso é ele verdade, foi... ele se doa muito. Né? Ele foi convocado muito pelos momentos de Igor Jesus e Pedro, eu acho. Pedro voltando de lesão, Igor Jesus, Botafogo engrenando ainda, né? Ainda não tá com tanto destaque, o Igor. Então, cara, ele trabalhou com o Ancelotti. A melhor fase dele no Everton, se não me engano, foi na época do Ancelotti lá. Então, cara, é um dos jogadores que o Ancelotti conhece, assim como Danilo, Alexandro, Exato. O Casimiro, né? Casimiro. Sim, Alexandre eu falei, mas eu não tenho Só não certeza não. convocou Entendeu? o Marcelo, porque o Marcelo... Entendeu? São Aposentado. jogadores que ele confia, que ele Não, tô conhece, brincando. né? Não, realmente, ele, né, parou, analisou, ele falou, isso eu conheço, né? Sim. Lógico, assim, ele falou ontem, né, que, lógico, teve conversa com todo mundo ali, né? Foi um Sim. trabalho conjunto, mas a gente realmente ele- percebe que ele gosta disso. Não, eu conheço as características, e na primeira Sim. convocação pra ele seria bom também, né? Teve algumas surpresas, né, cara? Assim, igual o Alexandre, o zagueiro do Lille, da França, vem jogando bem. Né, o Caio Augusto. É Caio Augusto? Não é o lateral que é da Inter de Milão? Isso mesmo, isso mesmo. Fiquei na dúvida do nome. Uhum. Ele é um jogador que vem jogando e vem... Carlos Augusto, perdão. Ele vem jogando bem na Inter de Milão. Ele não é titular absoluto, até porque o lateral lá é o Di Marco. E tal, né? Mas é uma aposta, é um cara pro futuro, pra conhecer. Tem o Caio Henrique também no Mônaco da França. E assim, cara, dentre esses aí, acho que o Ederson, ele acertou bastante. Andrei Santos, cria do Vasco, tá na França, mas o Chelsea já chamou ele pra jogar o Mundial de Clubes, então, a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, você vê que é um Foi cara bom de também, destque. né? Eu achei Exato. justa a convocação dele. Também O Andreas achei. Pereira é um jogador que a seleção não tem, o Andreas Pereira. Espero que ele possa achar a posição dele na seleção, porque, cara, é um jogador que a seleção precisa. Tem passe refinado, boa bola parada, Não, entendeu? Chuta de fora da área. Ele é muito bom, realmente. Sim, assim, não é cracaço de bola, mas é um merece cara que tá ali, pode merece. ajudar. Exato. Né? Surpreendeu mesmo negativamente. Acho que mais foi o Richarlison, né? Ele deixou fora o Rodrigo, que é um cara que a gente via em todas as convocações. Eu não me lembro se o Rodrigo tá machucado, cara, eu confesso. Pois mas também. ele tava com o Rodrigo até outro dia. É. Então, assim, se não foi por lesão, é sinal que, né, o Rodrigo já não agradava muito ele no Real Madrid. E, cara, assim, é esperar pra ver. Tem que dar tempo pro cara trabalhar, ver como vai ficar a seleção. Eu acho que essa convocação foi muito o dedo dos universitários, né? Cara, teve 5 jogadores do Flamengo. Né? Não parece não, mas é muita coisa. Ainda mais pra gente que é futebol brasileiro, uma coisa que a gente viu muito os comentaristas falarem, os que entendem de futebol europeu, que treinador estrangeiro não costuma poupar times, não. A gente via aqui geralmente chamar 3, no máximo 2, 3 aí do mesmo time. Ou dizer que Ele não teve pena, não. Ancelotti não teve pena, não, chamou. E, cara, assim, se você tem dúvida se ele vai trabalhar, hoje ele já começa a trabalhar. Hoje ele vai estar lá em loco, no estádio Newton Santos, acompanhando a partida entre Botafogo e... esqueci o time. E Universidade de Chile. Universidade de Chile, Isso, vai estar lá vendo pessoalmente. Então, assim, amanhã ele vai estar no jogo do Flamengo também. Então, você vai ver o treinador brasileiro presente em alguns jogos também. Provavelmente daqui a um tempo ele vai começar a acompanhar as rodadas lá fora. Deve estar presente na Copa do Mundo de Clubes, óbvio. Né? Isso aí. Então, assim... E tem que ser, tem que ficar em cara, tudo, sim, cara. é um cara que chega pra somar, acredito eu, e perguntado se ganhasse a Copa do Mundo, se ele escreveu um livro, ele já escreveu alguns livros. Ele falou que sim, que vai ser um best-seller e tal, recorde de vendas e Tem que papapá. escrever, Se ele né? for campeão mundial, óbvio. Lógico, né? Sem dúvida. Você imagina tirar o Brasil da espera aí de 23 anos, né? Rapaz, é muito É tempo, um bom né? tempo, sim. É muito tempo. Mas é isso, então boa sorte, Ancelotti. É isso. Fiquei, cara, chateado porque o Léo Jardim não foi convocado, cara. Cara, eu acho que na vaga dos dois, do segundo e do terceiro goleiro, dava, cara. Bento e Hugo Moura. Mas assim, o Hugo Souza também, Souza. eu achei que foi merecido, cara. Assim, Foi eu legal, acho o seguinte, foi legal. merecido, aspas. Eu acho que ele é um exímio cobrador, exímio defensor de pênalti, mas vem num bom momento no Corinthians, porém falhando já, né? A gente viu isso muito no Flamengo, ele fazendo defesas brilhantes Oscilando um pouquinho, né? e vacilando em bolas bobas, Agora né? ele tá Às mais vezes maduro, acontece. né? Sim. Mas assim... Mas, cara, o Léo Jardim
puta de um goleiro, né, cara? Merecido, tá. É um Mas puta foi de um merecido também, o Hugo Souza tá ali, merecida a O convocação, Bento mas que, o Léo cara, Jardim merecia. Assim, se for Protesto. falar por merecimento, tem o PR também. Tá agarrando muito lá no Leão. E aí? Pois é, e aí, né? Mas é isso. Vamos lá, boa sorte aí. A seleção iniciando em uma nova era, cara. Sim. E ontem, caraca, fizeram uma festa bonita a apresentação do Sim. Ancelotti, cara. Sim, É sim. isso aí. É o Começou tamanho bem. do cara, né? Ele É que falou em espanhol um pouco, sei lá, meio espanhol, italiano, nada. Ele sei falou lá. que era o portunhol dele. Portugal. Falou que em breve vai estar falando português. É isso, não, ele aprende, cara. Ele Todo conhece lugar muito, que ele né? vai, Ele trabalhou respeita muito. o costume do país, Sim. né? Isso é muito, muito legal. Trabalhou com Porque muitos ele vai falar brasileiros bem. também, É, né? isso aí. Bom, vamos falar aqui então agora do Flamengo, cara. O Flamengo tá aí com medo de perder o Wesley, né? A janela de com medo. transferência já É tá uma aí realidade, né, chegando. Eu acho que ele sai. Eu acho que o sim, Wesley cara. sai A agora. dúvida é se sai nessa do Mundial ou na depois do Mundial. Pode É. ser que os clubes de fora aguardem um Isso pouco, aí. né? Eu Até também porque, acho, em questão de valores, Exato. né? Se ele for bem no Mundial, meu irmão, o preço Aquele aumenta. abraço. É. Sim, se for mal, o preço cai, óbvio. Mas, por outro lado, o Flamengo tem um substituto já no clube, né? Que jogou esse jogo contra o Palmeiras e foi muito bem, fez duas funções, é polivalente o homem, né? A verdade é que o Varela, né, ele caiu caiu no gosto do Felipe Luiz, é o que tudo indica. Óbvio que o Wesley tem pedido passagem e também é vitrine, né, cara? Precisa vender, o Flamengo precisa de grana, né? Então, por isso talvez também molde O Flamengo modelo precisa de jogo. grana, cara. Precisa sou eu. Óbvio, né? Gente, claro que precisa, mas falando de futebol, o Flamengo Não, hoje não tá exato. nadando em dinheiro, Não, assim. o que acontece? E o elenco tá aí, cara. Sim. Cheio, né? Então, realmente, um ou outro Deve- vai sair. deve- além do Wesley, óbvio que a gente... É porque é o cara que teve mais destaque nos últimos Sim, momentos lógico. aí, né? Nas últimas É. janelas, né? E o Mas Flamengo tem espera outros fazer aí, grana, mas mas tem tem outros pra outros que podem sair, sair, né? Matheus lógico. Gonçalves, É, Cebolinha, Cebolinha. o Varela, que foi muito bem contra o Palmeiras, tanto na lateral como na volância, né? Mostrou aí, né, que tem qualidade, tem versatilidade. Aí o tio Felipe Luiz fica feliz. Sim, fica muito feliz. Ele que gosta, né? De jogador que faz mais de uma função, né? Caiu no gosto, o Flamengo já vem querendo renovar com ele há algum tempo e parece que vai intensificar, virou uma das prioridades, né? A renovação do Varela, até porque se espera que o Wesley seja vendido, se não nessa janela agora, pro Mundial de Clubes, na próxima, que é a janela geralzona pro mundo todo, né? Eu acho que realmente, se jogar o Dificilmente. Mundial, beleza. Se ele for bem, se jogar o Mundial pelo Flamengo, ganho pro Flamengo, né? Mas eu acredito que não vai jogar não, cara. Os times Manchester City estava de olho, Liverpool de olho, então assim, pode ser que vai embora Isso antes. aqui nem no Mundial, né? Sim. Bom, amanhã o Flamengo então encara no Maracanã também. 9h30 da Ou noite. Deportivo Táchira, né? Pela Libertadores. É, tem precisa que vencer, ganhar. precisa vencer. Precisa ganhar. Assim, se o Central Córdoba vencer O que é muito difícil, Cara, me deu né, branco, cara? do Equador lá, como é que é o nome? O rapaz agora Me deu branco, cara. Eu também, peraí. Deportivo Táchira, Tadjeres? Não, Caraca, Ele mano. colocou aqui. Não, Vou puxar aqui pela minha Puxa, memória, que é Central boa Córdoba. pra caramba. Olha só. Vai. Todo mundo Tá sabe muito que é lento LDU, da internet. pô, né? Isso, é LDU, ó, isso. A LDU, se o Central Rapaz, são Córdoba tantos vencer, times, né? É muito a difícil. LDU, o Flamengo tá classificado. Ainda mais que o jogo é lá em né? Quito, né? Mas, Sim. então tem que pensar em vencer. Sim, o Flamengo precisa vencer exatamente por esse problema. Exatamente. Mas, na teoria, por mais que tenha muitos desfalques, né? Gerson não deve jogar, De La Cruz, Alan, Pulgar ainda tem chance de voltar, mas né? São esses e mais outros, né? O Vinha deve ser relacionado, né? Mas o Flamengo deve ter alguns desfalques, pode ser que a gente veja o Varela aí na volância. Pode ser. O Wesley vai estar liberado pra jogar, pode ser que a gente veja o Varela aí na volância desde o início. Verdade. Sim. Bom, e o Fluminense, cara, aposta aí Fator casa, né? fator casa, isso aí, né? Pra poder, na quinta-feira, cara, vencer o Once Caldas aí pela Jogo Sul-Americana. importante, né, O Fluminense precisa Zeca? vencer também, né? Todos os Sim. times aqui Cara, do Rio o precisam. Fluminense já tá garantido na próxima fase. Mas, Sim, é porque o que acontece? Na precisa Sul-Americana. ficar em primeiro, né? Sim, na Sul-Americana o primeiro colocado vai direto para as oitavas. O segundo colocado ele joga um playoff contra um time que vem da Libertadores. que O não é terceiro legal. colocado, por exemplo, se o Flamengo ficar em terceiro colocado no grupo dele, o Flamengo vai jogar esse playoff na Sul-Americana, né? Então, assim, na teoria. Não é legal, né? Na teoria vai vir um clube. Pode ser um clube fraco? Pode. Pode ser, mas pode ser um clube na forte teoria, que não né? conseguiu se classificar também. E a gente tem vários casos. O Flamengo tá precisando ganhar pra se classificar, Botafogo precisa ganhar pra se classificar. Então, né, o Fluminense, Vasco, que tá na mesma situação, precisam, né, fazer o dever de casa pra vencer. O Maracanã, na verdade, tem sido um trunfo do Fluminense desde a da temporada passada, né? E
o Renatão, nada bobo, aproveitou, né? Chamou a torcida, convocou a torcida pro jogo. O jogo vai ser na quinta-feira. Sim, o Fluminense encara o Once Caldas quinta-feira no Maraca. E chamou a torcida pra pedir o apoio. E o Fluminense precisa vencer pra classificar em primeiro, que aí fica tranquilo, já tá na oitava, né? Já é menos um jogo, né? Não, o caminho fica mais curto um pouco, né? Exatamente, então, por isso e pelo fator de você não pegar um cara que vem lá da Libertadores. É isso aí, é isso aí. É, pode pegar, mas aí já vai estar na oitava, menos um jogo nas oitavas de final, isso, né? Não, exato. Menos 2 jogos, na verdade. Exato, pode pegar mais pra frente, mas pelo menos não agora, né? Sim, sim. Falando nisso, cara, o Vasco encara o Melgar hoje e é isso, precisa vencer pra ir pros playoffs. Sim, o Vasco sim. O Vasco não consegue mais ficar em primeiro. Vasco e Melgar hoje, 7 da noite em São Januário. Espero que o Vasco faça o dever de casa, que o Vasco gosta de vacilar dentro de casa, nunca vi. Tem que ganhar, né? Por favor, né? O Melgar tem 7 pontos, o Vasco tem 5, então o Melgar precisa só empatar. Então o Melgar, cara, pode ir pra não jogar. O Vasco precisa ficar esperto, né? Não pode vacilar, precisa matar o jogo rápido, né? O Lanús tem 11 pontos, já tá classificado. Cara, o Fernando Diniz não deve ter muitos problemas, né, pra esse jogo. Hugo Moura foi expulso na partida anterior da Sul-Americana e com isso ele vai precisar mexer na volância aí do time. Matheus Cocão, o famoso Matheus Carvalho, deve ganhar a vaga, né? Então, na teoria vai ser a mesma base dos últimos jogos, até pro time ter uma identidade, né, Zeca? O time precisa. Né, se acostumar com o sistema de jogo do Diniz e jogando junto fica mais fácil. Você tem, né? Exato, você tem aquela memória, pô, fulano vai passar ali agora, toma. A provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Matheus Cocão, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Muito bem, e hoje tem Botafogo, outro jogo importante, precisa, né, Zeca? Vencer também. Sim, o Botafogo precisa vencer aí a Universidade do Chile, né? Joga hoje às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Cara, vai ter voltas, né? Mais de uma importante. Né? Notícias jogadores boas. muito importantes, sim. Os que estavam lesionados, né? Arthur, Barbosa, Savarino e Mastriani, todos eles voltam a ficar à disposição. Isso, aí. Savarino pode ser titular, Barbosa sim, também. Também Barbosa muito provavelmente deve ser. Acabou sentindo dores na coxa direita e vai ser preservado, né? Cara, assim, isso, um né? risco? Mas é o Barbosa, que é um titular absoluto desse time. E o Vasco, o Botafogo precisa de força máxima, né? Exatamente. A provável escalação do Botafogo ficou da seguinte forma: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Cuiabano, Juan Cruz ou Savarino. Eu acredito que ele vai de Savarino desde o começo. Ainda mais que precisa vencer, depois tira. Até porque, cara, o cara que entra no segundo tempo... Preciso falar o outro não, né? Faltou um. O outro é o Igor Jesus, óbvio. Savarino, cara, começando, ele vai começar a intensidade do jogo desde o começo, né? Você entra no segundo tempo, o jogo já tá em outro. Já tá na rotação muito mais alta, você entra até esquentar. Poxa, se precisar do resultado ainda não é legal, né, cara? A cabeça do jogador já não fica legal. Então também acho, cara, que o importante é começar jogando e o Savarino tá fazendo muita falta. Pode ser que assim, o Savarino esteja também. Como é que se fala? Fora de ritmo? Não. Fora de ritmo com certeza, mas assim, ele possa jogar menos tempo. Sim. Você pode jogar 30 minutos, aí então o Renato segure ele, Savarino, se realmente a gente precisar, você entra. Se não, né, normal acontecer isso quando o jogador tá voltando de lesão, por mais que seja um jogo muito importante, cara, tem um Mundial de Clubes logo ali. Você vai... Rapaz, beleza, pode custar uma Libertadores também. Óbvio que na teoria, se você parar pra pensar os adversários, a Libertadores é muito mais fácil ser campeão do que um Mundial de Clubes, né? Mas... Bom, sei lá, né? É um dilema, né? Mas assim... também tem tempo, né? Se o Savarino machucar, contrata alguém. Será que o Titio Texas vai querer gastar? Será? Mas aquilo, hoje tem o fator casa. Talvez realmente o Savarino entre só no segundo tempo uma por segurada causa disso. Pra jogar menos tempo, pra não ter que... vai Porque ser mais se entrar desde o início, não conseguir resolver, e aí? Tira logo? E aí, faz o quê, entendeu? É complicado, né? Mas é isso, então... Desfalquei o David Ricardo, né? Eu falei que ele tava lesionado lá. Aí, como você falou, esse sentiu dores na coxa, tá sendo preservado por enquanto. Preservado. Sim, Beleza, então, Felipe, vamos aqui para os palpites. Gabriel mandou aqui palpite 6 da manhã, já tá aqui. Precoce esse menino. Mandou aqui, ó. Botafogo 2-1 em cima da Universidade de Chile. Acho que dá pro Botafogo ganhar tranquilo esse jogo aí. Cara. Acho que 2-0 Botafogo. 2-0? Eu vou no 2-1 também. 2-1 também? Fechou? Tá bom. E ele mandou aqui, Vasco 1-0 em cima do meu lugar. Vai ter emoção, tem que ser com emoção, né? 2-1 Vasco de virada. Caraca, hein? Tem que ter emoção, né? O torcedor vascaíno não morre de infarto, irmão. Todo mundo treinado desde novo. É o time da virada, cara. Ué. Cara, pra mim, 2x0 Vasco. 2x0 Vasco. 2x0 Vasco, jogo tranquilo? Vai ser mais tranquilo. Gol no início ou no final?
Cara, eu acho que o Vasco faz no primeiro tempo, depois no segundo faz outro. É, Pronto, tá bom. 2x0. Jogou. A torcida fica Jogou. feliz. Sim. Né? Porque se não jogar bem também, tem sempre elogios da torcida, aquela coisa. Rapaz, Sabe Diniz não, que né? se cuide, cara. Que se jogar mal, vai ser. Se perder, a terceira derrota, hoje, né? Hoje é um jogo 4 importante jogos. pro Vasco. Cara. Sim. Acaba Sim. entrando pressionado, mas é isso. Cara, Tem precisa que ganhar. vencer, cara. Pronto, vai Vasco vencer. precisa, é jogo pra dar moral também, vencendo, né? Exatamente. Por mais que seja o Melgar, né? Que, né? É o Melgar, né? É o Dá Melgar, pra- né, cara? não dá pra... Tem que ganhar, né? Por favor, né? Cara, esse grupo do Vasco já era pra estar decidido já há muito tempo. Era, né? Mas O não Vasco, dá pra fazer o quê. infelizmente, deu muito mole Deu pra times mole, deu pequenos, mole, né, é. cara? Infelizmente. Foi antes, né? Fazer o quê? Aí o técnico agora falou, ó, fazer o quê? A culpa é minha. Cheguei tô agora, acertando pô, a vou casa. fazer o quê? Tô Perturba tentando, não, tô perturba sofrendo não. ainda, tô sofrendo ainda. Felipe, aquele abraço, então. Valeu, Zequinha, Valeu. abraço, irmão. Esporte Terê. Esporte Terê FM.